isso Presta aí? atenção. Quem é que vai explicar pra Rag. mim isso aí? Sim, Alex. Rag, quando a gente pensa em rag, aí pensa logo em música, ou reggae, ou ragaton. Ah, É isso aí. Vamos ver que já acha esse rag, que é o tom que bota aí, né? Se o ritmo é rápido, devagar. Bora ver como é esse negócio. Vamos lá, vamos lá. Bom dia a todos, galera. Eu me chamo Glauber e eu estou aqui para dar as boas-vindas a todos para a nossa sessão de hoje. A gente vai falar sobre RAG, a gente vai falar sobre IA generativa. E para você que nunca viu nenhuma sessão aqui da bancada, do Labs, eu vou dar uma explicação assim bem básica para contextualizar como é que tá. Eu Aqui a estrutura da nossa sessão, vou fazer um contexto ali para todo mundo tá no mesmo nível. Depois a gente vai ter uma apresentação de uma pessoa sobre RAG, que vocês vão ver. E no fim vamos finalizar ali com diálogo e perguntas, certo? Bom, aqui a gente tem essa clássica imagem que a gente começa toda a sessão, em que, para quem não sabe, a comunidade do Solute Labs aqui, representado por essa nave, somos nós aqui que estamos disseminando o conhecimento, compartilhando. Aqui é para indicar essa imagem, é para indicar esse sentimento de comunidade, de estar todo mundo ali junto. E decidimos, então, separar a comunidade em três planetinhas ali, três bancadas, que nós temos o Digital Assets, o AI for Devs e a Generative AI, que é a que nós estamos no momento. Então a gente vai pousar aqui nesse planeta e vamos falar um pouco dos conceitos e tal. E falando aqui um pouco sobre quais são os principais Ô, Glauber, objetivos só do. complementando ali aquela figura anterior, né? Assim, de Aham, forma bem lúdica ali, né? A gente traz essa exploração por temas que não são tão difundidos ou que não são tão utilizados, né? São tecnologias aí emergentes, algumas até que já estão no mercado há um bom tempo, mas que a gente entende a importância de se conectar ali com elas, né? E aprofundar uhum, conhecimento para que a gente possa aplicar isso de uma forma mais, digamos assim, ser mais propositivo ali nas soluções que a gente atende diante dos nossos clientes, também na nossa vida pessoal, né? Aí, de um lado, uhum. coisas, só para ilustrar, né? Temas que a gente já meio que já domina, esses três, como o Glauber comentou, são os temas hoje de rotas aí de exploração da Solus Labs e Generative AI, que é o foco dessa bancada de hoje, está aprofundando o conhecimento, né, sobre a tecnologia, aprendendo sobre os grandes modelos, sobre como utilizar técnicas, né? E é um pouco disso que a Isso. gente vai ver aí até o final da sessão. Aí, Glauber. Boa explicação, Elisão. Complementou muito bem. Assim, a gente coloca como os principais objetivos aqui desbravar o conhecimento ali sobre a generativa no geral, tá? A gente tem foco em LLMs e em NLP. Já tivemos algumas sessões em que a gente falou ali um conhecimento mais teórico sobre alguns conceitos iniciais. Vocês podem ver nas gravações que foram feitas. E hoje a gente vai focar mais numa questão mais prática ali, para vocês verem como é que esses conhecimentos podem ser aplicados. As sessões elas são estruturadas de 15 em 15 dias, pelo menos no momento. A próxima sessão, para quem já tiver interessado, vai ser no dia 1º de julho, tá? E falando um pouco das sessões anteriores, para vocês entenderem, nós tivemos três desafios, que os desafios seriam demonstrações das principais técnicas que a gente falou, que foi Prompt Engineering, Fine Tuning e RAG. São técnicas que servem para melhorar o desempenho, para contextualizar ali a LLM. Não vou dar muito spoiler do que vai ser, que a apresentação vai discernir melhor sobre isso. E hoje a gente vai ter uma demonstração do Janduí, que ele vai falar sobre RAG, tá? Que é uma das técnicas que a gente abordou bastante nas sessões. E sem perder muito tempo, eu vou passar um pouquinho a palavra para ele e ele vai apresentar para a gente, tá? Beleza. Vamos lá, pessoal. Vou pegar aqui a tela. Pode. Então, eu trouxe aqui
A primeira coisa, prazer, eu sou Janduí, estou aqui para dar uma contextualizada. Tem que avisar vocês que há 2, 3 semanas atrás não tinha ideia do que era RAG. E o principal, que até conversei com o Marx, eu tinha um verdadeiro preconceito com IA por causa do hype, né? Então a gente acaba criando algumas resistências. Mas aí estudando e me aprofundando nesse assunto, acabei ficando tão apaixonado que comecei até um curso de inteligência artificial, aprendizado de máquina, tanto que eu fiquei contaminado. Então, nesse slide aqui, a ideia é trazer assim uma ideia, um overview, né, do que são essas demonstrações que a gente está dando. E aí eu trouxe aqui na ideia de uma escola, e aí numa escola onde a professora, numa sexta-feira, diz prova na segunda. E aí, quando ela diz prova na segunda, a gente tem vários perfis de aluno. Então, eu tenho o aluno que é o prompt, o aluno que é o fine tuning e o aluno que é o RAG. Para entender o que faz cada um desses alunos, o que tem na cabeça do aluno prompt? O que eu estudei até hoje está bom. Então, o aluno ele foi treinado já com uma massa de dados, o que está ali já foi. Não adianta, eu vou passar o fim de semana estudando, o que cair na prova eu consigo discernir, né? Eu vou aproveitar para brincar. Então, assim, a grosso modo, seria mais ou menos o prompt. A gente consegue ali com perguntas mais direcionadas, conseguir respostas mais precisas, né? Mas o que foi treinado na inteligência artificial está lá e aquilo ali não muda. Então, é a nossa forma de perguntar que vai dar a resposta. E esse aluno, da mesma forma, se a professora perguntar do jeito que ele lembre, ele responde. Se não, não vai. O segundo aluno que a gente tem é o Fine Tuning. E o Fine Tuning ele já pensa, precisa estudar mais para estar preparado. Quanto mais conteúdo eu souber, fica mais fácil de responder. Então ele vai pegar livro, ele vai estudar. Então o Fine Tuning ele é pegar aquele modelo ali que já está treinado e treinar com conhecimento específico. No caso, conhecimento específico da prova. Então você vai treinar ele novamente e ele vai absorver aquele conteúdo e se tornar mais proficiente para fazer a prova, no caso, para aquele conteúdo específico que ele vai ver. E aí tem o que eu mais gosto, que é o RAG. E aí a imagem vale mais do que palavras, né? O RAG é aquela colinha para dar aquela lembrada no assunto. Então, o RAG eu já estudei é suficiente, eu só preciso de dicas, né? É um apontamento na borracha, na cadeira, ou então o coleguinha que manda o bilhetinho. Então, o RAG, a grosso modo, ele é basicamente isso. Eu tenho uma inteligência ali que uma LLM que já tem um treinamento básico, já tem um conhecimento ali, só que eu consigo passar para ela um contexto específico daquilo que eu quero, né? E aí, para aprofundar mais isso, eu elaborei aqui alguns notebooks para a gente trabalhar. Esse primeiro, a gente vai trabalhar principalmente com LangChain, que eu acho que é a lib mais utilizada nessa área, tanto para trabalhar com o próprio chat em si, quanto para trabalhar com o RAG. Ele tem muita coisa, e a gente vai passar por alguma delas aqui. Aqui eu estou usando o Anthropic, né, que é uma plataforma, e aí o Anthropic, eu usando o modelo dele do Cloud 3. O que é interessante enquanto vai aqui instalando as libs? O que é interessante aqui nesse tópico que eu quero passar? Eu tenho aqui inclusive até uma questão aqui de segurança, só botando o token aqui, não façam isso. Iniciando o chat, a gente consegue conversar com esse LLM e aí perguntando aqui para ele, me conte uma piada sobre ursos, né? O que é específico e por que eu escolhi o Anthropic? Ele consegue conversar, aqui se você pegar ele devolve uma mensagem com um conteúdo, e aí o conteúdo ele faz uma piada aqui sobre urso. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção aqui é o metadata que ele traz. Ele traz um ID, ele me diz qual é o modelo que ele usou, né? E aí, uma coisa que é interessante que chamou muita atenção quando eu comecei a estudar isso, aprendendo vários termos. Os tokens. Aqui ele coloca o input tokens, quantos tokens foram inseridos? 16. E aí uma pergunta que a gente sempre tem, e que eu tive quando comecei a ver, o que é token?
E quando eu procurei o que era token, a resposta era: é algo tão pequeno quanto uma letra e tão grande quanto uma palavra, né? Para mim explicou tudo e nada. Então, o token é aquilo que tem algum significado, né? Então, se a gente contar aqui, a gente tem que eu entrei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ele ignora o acento. Então, esses são tokens. E os output tokens foram 213. Então, tudo tem que ter significado dentro, ele caracteriza como um token, né? E aí, eu deixei essa parte aqui só para verificação dos metadados, a gente fazendo a mesma pergunta, mas usando aqui uma, um método para poder deixar mais legível, né? Ele vai e conta a piadinha dele aqui, só as mensagens, que é o que a gente vai tratar daqui para frente. Qual é a especificidade do Anthropic aqui? Porque o Anthropic ele não tem ligação com algumas coisas do sistema operacional. Então, ele não consegue me dizer que dia é hoje. Se eu perguntar para ele que dia é hoje, porque ele não tem acesso. Ele diz que ele não tem acesso a calendário ou relógio. Então, ele é uma inteligência artificial, ele consegue me contar uma piada, se eu perguntar qualquer coisa geral, dentro do que ele foi treinado, ele me dá, mas contexto mesmo do dia a dia ele não tem. E aí, o que que eu posso fazer? Quando eu crio aqui um prompt, e no prompt que eu passo para ele, eu informo para o sistema a data de hoje, né? Ou seja, eu digo para ele aqui, você sabe que a data de hoje, aí passa o current date. Na hora que eu montei o prompt, eu faço a pergunta e mando para ele. Beleza. Na hora que eu digo isso para ele, qual é o dia de hoje, ele consegue ter um contexto. Então, Vitor? Pode terminar a fala. É que eu ia pedir se pudesse aumentar um pouco a letra, Ah, que pra mim tá um pouco difícil aqui de ler. Show. melhorou aí? Melhorou. Eu- Foi muito. Agora. Melhorou. Obrigado, tá, gente? Desculpa interromper. Não, tranquilo. Então, o que que acontece? Eu tenho uma inteligência, ela é muito boa, ela consegue pegar, tokenizar, ela consegue interpretar, trazer para você as melhores respostas, só que dentro da limitação dela. Então, falta o quê? Falta o contexto. Aqui no caso, quem é que está dando contexto? Eu. Então, o que que eu fiz? Eu passei para ele a data, né? A data de hoje, e aí pergunto para ele, e aí quando eu pergunto contextualizado, ele consegue me responder. Um outro exemplo que eu coloquei aqui bem embaixo é que eu perguntei para. Eu sabia que a Nossa Senhora do Live Coding ia parar, não ia fazer isso comigo. Eu vou ter que importar de novo aqui. Espera aí que vai dar certo. Quem sabe faz ao vivo, velho. Vamos ver aí. Ah, já sei. Não, aí desculpa, aí foi eu. É porque o real do Anthropic acabou. O real do Anthropic acabou, tá? Com uma conta trial. Mas assim, continuando aqui, mesmo sem, vocês vão ter que acreditar agora na minha palavra. Então, quando eu dei para ele a data, então eu contextualizei ele sobre uma informação que eu precisava. Aqui bem embaixo, eu perguntando para ele qual era o orçamento do Labs, ele também não sabia me responder. Inclusive, tem até um detalhe que ele colocava Labs como laboratório de Brasília. Ou seja, dentro do contexto de treinamento dele, Labs é o laboratório de Brasília. Ele não sabe nem que a gente existe, né? E aí, quando eu faço a pergunta para ele, colocando como base um código, um orçamento, e aqui eu colocando um orçamento do ano 2024, e fazendo a mesma pergunta, ele consegue me responder com todos aqueles dados. Então, mostra o quê? Que a gente tem uma inteligência que ela é treinada, e aí você tem vários modelos, e tem uns modelos imensos aí que tem um conhecimento de muita coisa, mas a gente consegue, de acordo com essa contextualização, deixar ela mais propícia a dar respostas assertivas. E aí, como a gente contextualiza? Nós temos aquelas três, vamos dizer, três maneiras que a gente tem agora, que é fazer um prompt bem feito para poder chegar no ponto específico, utilizar o Fine Tuning, a gente vai retreinar ela com dados específicos e aí ficar bem mais afiada, ou fazer o RAG, que é o quê? É dar a colinha para ela. Eu entregar o contexto daquilo que eu quero a resposta. Passado isso, nós vamos para o outro, que esse aqui não tem perigo, não, de da gente ficar sem créditos.
que é o quê? Aqui é o RAG explícito, né? E aí, passando por todas as partes, a gente tem o RAG. Aqui, basicamente, a gente vai abordar o RAG voltado para documentos, né? Principalmente aqui no caso de PDF. E eu não sei nem se eu já botei o arquivo aqui. Deixa eu logo iniciar aqui o... E aí, o que que o RAG faz? Eu consigo pegar a documentação que eu quero, o PDF, o texto, o banco de dados, quebrar, ou seja, fazer aqui, são várias etapas. A etapa do load, que eu vou carregar esses documentos, quebrar esses documentos em o que a gente chama, dentro do RAG, chama de chunks, né, que são pequenas partes que tenham significado, né? Eu acho assim a parte mais complicada, mais difícil, que é você entender o que é uma parte com significado, ou seja, aí eu acho que abrange bastante o lado da engenharia de dados. Colocar esses chunks de forma vetorizada num banco, orientado a vetor, e aí quando a gente for perguntar para a LLM, a gente conseguir resgatar dentro do banco vetorizado aquelas respostas mais próximas, que aí a gente vai vendo aqui. Que aí chega nessa parte, que é o quê? Depois que eu peguei a informação, quebrei, transformei em vetor, guardei, aí quando eu faço a questão, a gente consegue fazer o embedding da própria questão, ou seja, eu vetorizo a minha pergunta. E aí, com base nisso, eu consigo aproximar do que eu tenho dentro do meu banco de vetor, trazer as respostas, e aí tanto tem a pesquisa semântica, que aqui, nessa apresentação aqui, a gente vai abordar primeiro a busca semântica para ter uma olhada, e depois a gente vai ver ela junto com a LLM. Estou posto. Deixa eu botar para instalar aqui. Diga. Nesse ponto aí, você está trazendo as informações para criar esse banco vetorizado, ou seja, aquela informação que vai ser usada de forma adicional quando você quiser fazer alguma Isso, pergunta ali para ter o retorno, né? isso. A gente vai fazendo aqui o passo a passo. Isso é mais eu costumo dizer que é a metodologia do susto, que é mostra tudo, aí o que já acha isso aí, a gente vai os pedacinhos. Fatiando, né? Deixa eu pegar aqui que teve o... Eu peguei um enunciado aqui de súmulas. Eu não gostei muito de trabalhar com essas súmulas. Nem sei se eu tratei elas, mas vou botar aqui. Eu peguei aqui umas súmulas do STF. Eu procurei bastante e aí depois eu vou procurar posteriormente até para usar e depois mostrar. Eu queria casos mesmo. Eu achei um canal, inclusive, eu tenho até aquele depois passar para vocês no TikTok. Tem um cara que ele pega casos, coloca na IA e começa a pedir para que ela faça a sentença do caso e compara com a do juiz. É bem interessante porque pega a fundamentação e tudo. Mas isso aí acho que já é para outra história. Vamos continuar para cá. Fica como Então, sugestão para o próximo desafio aí, próxima para o próximo apresentação, né? desafio. Esperando Eu só achei. se habilitarem, né, Jadu? Deixa eu só o gostinho aí. Daqui ainda tem muita coisa, ainda tem do vetorizado. Essa parte assim, eu achei assim, fascinante, né? Que aí me lembra daquele Minority Report. Os caras conseguiu prever os crimes Uhum. antes de acontecer e prender a pessoa. É um negócio meio doido. Uhum. Então aqui eu estou instalando algumas libs, tá? Depois eu vou até deixar aqui o Colab, que quem quiser copiar e brincar aí, já dá para fazer. Aqui eu não uso, aqui nesse Colab aqui não tem nada pago. Aqui eu estou usando basicamente o que tem na biblioteca do LangChain, né? Tanto para fazer a questão da quebra, quanto para fazer o embed no vetor e depois para a gente fazer a busca semântica. Então, para fazer isso, eu preciso de algum suporte de alguma inteligência artificial? Não, você consegue fazer só com as libs, tá? Porque a gente está trabalhando aqui basicamente com a vetorização e depois a busca através desses vetores. Então, deixa eu terminar esse cara aqui. Então, o primeiro passo que eu tenho que tomar quando eu vou trabalhar com RAG é a extração do texto. No caso, porque estamos trabalhando com texto.
né? Então eu posso extrair, no caso da gente, a gente vai extrair com o PDF. Isso às vezes que o ruim é só esse processamento. Primeiro, vamos extrair com os PDFs, então a gente vai precisar de uma lib que nos ajude, no caso aqui eu usei a PyPDF2 para poder ler o PDF e pegar os valores. No caso desse valor das súmulas, deixa eu até abrir ele aqui para mostrar para vocês. É basicamente um compilado aqui. Eu peguei a parte resumida, né? Porque ele só tem aqui os dados mesmo, o básico mesmo da súmula. O estendido ele tem quem votou, tem mais coisas, que é interessante, se for um caso, construir um software jurídico, né? Até colocar os metadados ali, para você até fazer umas buscas assim mais interessantes. Mas aqui para questão de didática, acho melhor ficar esse bem resumido. Então, fazendo os imports, aqui eu tenho os documentos, né? A primeira coisa que a gente faz, extração. Então, é o bem simples, um método bem simples, que ele vai pegar a súmula, né? Vai ler, e aí ele vai me dar, eu vou condensar num texto todas as páginas. Ele lê, pega as páginas e condensa no texto. Beleza, faço a extração. Quando eu faço a extração, eu vou pegar o texto, aí ele vai me dar o texto. Basicamente, que é a mesma coisa que tem aqui. Ele começa lá da primeira página, então tem muita coisa. Ele diz quem são os ministros, tá. E aí a gente vê que foi o texto que a gente quebrou. Para transformar isso em vetor, a gente não pode pegar o texto todo e jogar, senão imagina a quantidade de vetores e a busca ia ficar meio complicada. Então, para isso foi criado essa questão dos chunks. E aí a gente tem dois conceitos em relação ao chunk. A gente tem um chunk size, né, que é o tamanho do chunk. Então, quantos caracteres tem o meu chunk? Aqui, quando eu faço, fazendo essa função aqui, para fazer essa quebra, eu estabeleci um chunk size de 200 com overlap de 20. E o que é o overlap? O overlap é como se fosse assim, um sliding, ou seja, ele tem um chunk size, mas aí, para evitar perda de contexto, o próprio modelo ele pode pegar 20 caracteres do chunk anterior. Para quê? Para que ele não quebre totalmente o contexto. Então, eu consiga ter um contexto dentro daquele trecho. Então, quando a gente faz aqui, fiz a quebra nesse sentido. Aqui eu acho que é um momento assim bem crucial de você entender qual projeto você está fazendo, qual a fonte de dados, para você entender qual é o tamanho do chunk. Por simplificação, eu usei aqui o chunk size, mas aí depois pesquisando dentro da própria lib do LangChain, a documentação dele, eu achei esse cara aqui que eu achei sensacional, que depois eu vou até testar ele, que é o Semantic Test Splitter. Ele faz o quê? Eu não digo para ele quais são os tamanhos dos chunks. Ele, analisando o texto, ele faz uma quebra semântica dos chunks. Então, ele entende onde é que cada coisa começa e termina o sentido ali, ou seja, é como se fosse por parágrafos, por capítulos. Eu não vi ainda direito como é que ele faz, mas ele faz a quebra semântica. Então, quem define os chunks, tanto é que do próprio método dele, ó, quando ele bota o chunks e passa o texto. Pronto. Depois ele mesmo pergunta aqui qual o tamanho dos chunks, para saber como foi que ele quebrou. Ou seja, já é uma coisa mais avançada, né? Já facilita já para quem está tratando ali a busca. Mas eu vi um caso tratando com a Constituição, que aí já são coisas diferentes, mas tratando com a Constituição em modelo de Markdown, era a quebra do título, a pessoa pegava por título, pegava por parágrafo. Então, aqui é meio que um serviço de entender qual o seu texto, o que você quer extrair. Depois de pegar pegar os pedaços do chunks, a gente pode ver aqui, ó, eu peguei aqui só os 3 primeiros. Então, ele faz o que? Ele quebra dentro dos 200 caracteres, ó. A gente tem aqui a primeira, e aí ele pega a segunda, ou seja,
quebrei ali, agora eu tenho uma lista com vários pedacinhos desse documento. Qual o próximo passo depois disso? O próximo passo vai ser fazer os embeddings, que é o quê? Peguei o texto, quebrei o texto em pequenos pedaços, agora eu vou vetorizar cada um deles. E aí vetorizar como? Aqui foi escolhido o Sentence Transformers com esse modelo aqui do BERT, né, para português, tem vários, e aí tem as discussões, inclusive, se os melhores modelos são os de linguagem geral, se são específicos, se são os de língua inglesa mesmo dentro da língua portuguesa, e por aí vai. Então, a ideia aqui é o quê? Eu já tenho os chunks, a ideia é fazer o embedding desses chunks. Né? Aqui demora um pouco. Então, até aqui, para vocês verem aqui, eu tenho uma lib que vai fazer isso usando um modelo específico. Até aqui eu não precisei de LLM, eu não precisei de chave. Pode ser feito? Pode. Tem as chaves, no outro projeto a gente usa um embedding específico do próprio OpenAI. Mas aqui não, porque é mais por questão de a gente entender que dá para fazer muita coisa mesmo só a gente. Então, a ideia aqui é fazer os embeddings, onde ele pega aqui no embed o pedaço do texto, que no caso é o chunk, né, e cria a lista, e aí ele vai criar um ID para cada um, e aí faz o append tanto do embed quanto do texto, né? Porque aí não adianta, o embed eu vou ter ele vetorizado, e aí eu preciso do texto, quando eu for resgatar eu tenho o significado, né? Ai, vamos lá. Não. Ai, agora que eu não sei se vai dar certo. Tem algum problema na 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 NVIDIA. instância que tá rodando e a NVIDIA não tá acessando. Eu vou botar para. Isso, e o pior que esse problema não foi. Eu nem tinha visto nunca. Tem que instalar o driver. A instância que tá rodando isso aí tá sem. Não tá reconhecendo a placa de vídeo É, do processamento. Talvez ele tenha alguma configuração aí de tentar fazer isso com CPU, alguma coisa assim. Ah, você botou device CUDA ali, ó. cadê? NVIDIA. Get embeddings. Cancela aí, cancela. Get embeddings, neural mind, device CUDA. Mas estava rodando com o CUDA mesmo. Aí eu não sei se teve alguma modificação na configuração não, tá? Pai, o pior que eu rodei isso aqui ontem. Uma coisa que eu sempre. Create a new admin policy. O pior que não passar daqui, aqui é a parte mais importante. É a parte onde você gera basicamente o modelo seu, né? É porque é agora que eu vou fazer o embed para poder fazer mais ou menos. Isso é de graça? Isso aqui é. Isso aqui aqui não tem nada nesse código aqui mesmo, não tem nada pago aqui. Tudo é feito usando as libs todas gratuitas. Não entendi o que aconteceu aqui, então se eu ficar tentando achar o erro, depois eu trago. A gente vai para frente, vou mostrando aqui algumas coisas, não vai dar para testar meio, mas a gente vai. Então a ideia era pegar os chunks, a ideia é que a gente pega os chunks e faz os embeds. Beleza, fiz os embeds. Aí isso aqui era mais para mostrar aqui. Ainda bem que eu fiz isso aqui ontem e ficou salvo. Então aqui eu peguei o embed 0. Então ele pegou aquele primeiro chunk, né? Aí só voltar aqui só para mostrar. Aquele primeiro chunk que a gente fez, que a gente extraiu aqui, essa primeira parte do texto, né? Essa primeira parte aqui da quebra que ele fez. E aí ele fez o quê? Transformou isso em vetor. Aí para você ver como é que fica essa loucura aqui. Então, um monte de número que para a gente assim olhando não significa nada. Mas dentro do modelo, ele vai fazer o gerenciamento para entender a questão da proximidade do contexto, do que a gente pergunta para aquilo que ele tem salvo. Ponto.
fiz o embedding, Aí é onde entra aquela parte lá dos cossenos e tal, né? isso, aí que é a Entendi questão, isso. ele vai deixar esses pontos, ele cria, é mais ou menos isso aqui, eu até deixei isso aqui, esse, esse carinha aqui, ó. Porque o que que acontece lá? Ali, o banco vetorizado, eu vou ter um vetor, então eu vou ter mais ou menos é uma matriz com N, de N, tamanho N ali, né? Dimensões. Então, aqui a gente tem, por exemplo, mais ou menos como se fosse uma analogia, se a gente guardasse os contextos dentro de uma matriz RGB, que aqui tem 3 dimensões, é mais fácil da gente entender. Então, por exemplo, quando eu pego uma determinada cor, um laranja, eu consigo pegar o laranja dentro da minha matriz de cores e dizer quem fica mais próximo dele. Se é o amarelo, é o azul, é o vermelho, onde é que ele fica nessa matriz. Então, lá funciona da mesma forma. Quando eu faço o embed, eu faço uma matriz multidimensional, e aí nessa matriz multidimensional, quando eu for fazer a busca de acordo com aquilo que eu perguntar, ou seja, as palavras que eu coloco, elas vão ser encaixadas nessa matriz, e as palavras, quando eu vou perguntar, ele vai também transformar naquela numeração dentro da matriz, e aí ele vai pegar, e aí tem algumas formas, né? As que eu mais ouvi falar foi a distância dos cossenos e também usada ali uma forma euclidiana para poder buscar, né? Aí é uma coisa acho que mais específica da parte de machine learning para entender isso. Mas assim, a grosso modo, é isso que ele faz. Então, quando a gente chega nessa parte que aí fiz o embed, salvei no banco, ele salvou todos esses vetores, né? E aí salvei aqui no banco de dados. A partir do momento que eu salvei no banco de dados, ele pegou o quê? Pegou o embed e aí ele vai fazendo a guarda, né? Guarda ali porque cada palavra, vamos dizer assim, cada token tem um significado. E aí dentro daquela frase ela tem vários significados. Então, é uma loucura assim que eles fazem para poder salvar todos os dados. Beleza, salvei. A minha próxima parte para poder fazer a busca semântica. Agora eu fiquei com isso aqui na cabeça, mas depois eu acho que eu vou ajeitar isso aqui, porque eu acho que é a instância que eu botei do G4, é o computador aqui que eu escolhi. Eu faço o embed da questão, ou seja, o que você pergunta, ele também vai transformar o que pergunta, e aqui até eu fiz uma questão sobre tributação de bebida quentes. Ele pegou minha questão, transformou em embeddings, ó, como ele também tira aqui, faz a mesma vetorização, ou seja, transforma aquilo dentro de uma lógica dentro do banco. Então, depois disso, eu posso pegar, e aí aqui é a questão do retrieval, que é você resgatar aquilo que é mais importante para você. Então, aqui um limite de 3, né? Ele vai pegar dentro dessa collection, que é a collection que eu criei das súmulas do STF. Beleza? Então, pegando a minha questão, ele vai dentro do banco e vê o que é mais próximo. Após ele fazer isso, e aí ele vai trazer para mim as 3 primeiras. Aí aqui a gente pode ver, na questão do resultado, eu tenho o score, né, e o texto. Então, o score, ele vai me dizer a proximidade é, da minha pergunta com a minha resposta. Então, quais são os chunks que têm mais proximidade? Aí ele vai pegando, pedir o top 3, às vezes pode pedir top 5, pode pedir o top 7, né? E aí, essas 3 questões é que a gente usa dentro do RAG para poder alimentar o LLM, para ele dar o retorno da resposta, né? Então, peguei o texto, quebrei em chunks, coloquei dentro do banco. Quando eu faço o retorno de acordo com a minha questão, aí eu vou ter um score. Dentro desse score é que ele vai admitir. E aí, dependendo da metodologia, e aí isso é bom saber, essa daqui é voltada mais que eles chamam de metodologia euclidiana. Então, quanto mais próximo de 1, é melhor o score. Já tem outras que é a distância do cosseno, que é quanto mais próximo de 0, é melhor. Então, tem sempre que ficar atento a isso. Mas isso aqui é muito, vamos dizer assim, é muito baixo nível. Quando a gente já passa por uma questão mais de deixar algumas decisões com. Deixa eu aumentar aqui também.
de deixar algumas questões mais feitas, que já fiquem com a lib, então a gente meio que não toma partido de algumas coisas dessas. Então, nesse programinha aqui, eu usei o Streamlit, né, que é uma lib aí, o pessoal usa muito na área de engenharia de dados para fazer páginas de web e de ciência de dados, para fazer página de web de forma mais fácil, e o LangChain. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, pegar o texto, né, em PDF, dividir em chunks, né? Aqui eu já coloquei até maior, porque a ideia é trabalhar com textos maiores, pegar os vetores. Aqui no caso, para vocês verem a diferença, aqui eu já usei o embedding do OpenAI, né, que é da conta do Labs. Então, não estabeleci qual é o tipo de modelo, então por padrão ele vai usar o ADA 002, se estabelecer também, aqui também pode ser usado o Hugging Face, né, e vou colocar ele no FAIS, que é um banco de vetor em memória, né? Após isso, eu abro uma instância do chat com o OpenAI, e aí eu faço um buffer de memory aqui, com o conversation que eu passo LLM, que eu coloquei, e o retriever é que eu pego do banco. Então, o que eu colocar dentro do meu banco vetorizado, com todos aqueles passos que a gente fez, eu agora volto para poder conseguir conversar. O restante aqui é a questão do próprio Streamlit, eu acho que a gente pode passar. Então, a ideia aqui... Deixa eu rodar aqui só o... Esse aqui é só o environment do Python para não misturar as coisas. Então, vou rodar o Streamlit para subir a aplicação. Inclusive, eu achei esse Streamlit muito bacana, porque rapidinho você consegue fazer uma página simples. Pronto. Então, aqui é muito básico mesmo. Então, eu vou subir um arquivo, né? E aí posso conversar sobre esse arquivo. Então, a ideia aqui, eu vou ao browser, estava até testando aqui o Dom Casmurro. Então, subir aqui, eu vou botar processar. Quando eu botar em processar, ele vai fazer toda aquela dinâmica que a gente viu. Quebrar em textos, pegar os chunks, fazer o embedding, subir no banco de vetorizado. Depois que está no banco vetorizado em memória, aí eu vou conseguir conversar com ele sobre esse arquivo. Espero que não dê nenhum problema. Eu estou com trauma de Python. Pronto, aquele processor, eu posso perguntar aqui para ele sobre o que se trata esse livro. Lembrando que, de acordo com o código, toda a pergunta aqui, ela vai girar no contexto do retrieval, ou seja, ele sempre vai pegar relacionado à documentação que eu passei. Então ele diz aqui, o livro parece tratar da vida de um homem sozinho, que aqui no caso é Dom Casmurro, que eu coloquei, com um criado em uma casa que ele mesmo mandou construir, pam, pam, pam. Então eu consigo conversar. E aí, deixa eu pegar aqui, eu tenho um outro documento, inclusive, até foi o que eu testei com a Eliseu da última vez, que ele fala, é um paper que fala sobre testes de mutação usando, inclusive, inteligência artificial. Então, deixa eu só carregar aqui esse paper, que eu acho que é uma das utilidades que a gente mais tem. Eu acho que, assim, para mim é uma das melhores que eu tenho, que é conversar. Ali está em inglês, então é sobre o que se trata. Ó, ele fala para mim, este artigo trata do uso de teste de mutação para desenvolver de software de código aberto. Eu posso conversar, inclusive, sobre coisas, os testes foram considerados bons. Então, ele me deu um overview do artigo e eu posso continuar conversando com ele. De acordo com o estudo realizado, eu vou código aberto, os testes de mutação foram considerados eficazes. Os desenvolvedores relataram alto nível de satisfação, papapá. Então, qual
a conclusão. Então, Eu ou sempre seja, pergunto oh, pro Bing quando. Não sei se você usa outra coisa, mas eu uso o Bing quando eu quero fazer alguma pesquisa de um material muito longo, uma página, alguma coisa. E eu sempre pergunto, peço para ele quebrar o material nos pontos principais. Você pode fazer isso só para eu ter uma ideia de mais ou menos se ele funciona bem? vou Mas botar pode terminar aí aqui. o que ele falou. Não, era basicamente essa demonstração. Você Ah, pode me dizer os pontos principais. Aqui ele fala os pontos principais, incluem a análise dos benefícios. Naquele ele. É porque aqui eu até entendi, Alex, o que você está querendo. Que é justamente pegar e com a indicação. Aí aqui eu não fiz isso, que aí era uma questão que eu estava querendo desenvolver para uma próxima etapa, que era o quê? Na contextualização que eu dou para ele, eu não coloquei metadata. Então, ele meio que acaba pegando tudo, só os chunks ali, contextualizado de alguma forma, de acordo com os chunks que eu quebrei. E aí, uma coisa que eu quero fazer é começar a trabalhar com metadata, principalmente para questões de tanto artigo científico quanto jurídico, para eu poder ter especificamente, tá desse texto na linha tal, que é uma coisa que já faz as LM mais robustas, né? Se eu não me engano, o Bing, eu acho que o próprio ChatGPT ele faz isso também. na metadata você diz a semântica dos parágrafos, essas coisas? É, consegui Ah, colocar, ou seja, eu consigo assim, colocar da onde veio, do artigo tal, da onde Resgatar a veio. linha, né? De que parágrafo É, veio, que linha estava. mas aí eu é, preciso dar para ele esse contexto. a gente pode tentar abrir o mesmo artigo e perguntar a mesma coisa no Bing depois. É, eu não sei se é com a metadado Eu que acho que ele a gente pode tentar aqui, ó. Deixa eu carregar do computador. o chat GPT não tem uma versão que dá para fazer isso não. Só eu carrego, faço 3 perguntas por dia e deu. Ele bloqueia meu acesso. Mas depois o meu ele vai passando as horas, ele vai apurando as horas para frente. Aí depois de 3 horas da tarde, tu pode perguntar de novo. Porque É, e Alex, você vê o prompt de Alex, velho, é um livro, velho. Ele pergunta tudo que é possível ali e deixa o cara trabalhando lá. Ele só fala, só pode fazer 3 perguntas, Alex. Ah, é Você já porque fez também essas dá. 3 e já era, viu? é porque eu vou. A minha primeira pergunta normalmente são os pontos principais sobre alguma coisa. Eu tenho uma receitinha na minha cabeça. Primeiro são Uhum. os pontos principais para ele quebrar qualquer coisa, seja um assunto que ele já sabe ou uma coisa nova. Aí depois eu vou esmiuçando ponto a ponto. Aí, tá vendo? Uhum. Ele faz uma lista, tá vendo? Ele traz meio que um resuminho Ah, daqueles tá. pontos, né? Não, Isso, mas isso. pronto. Aqui eu também conseguiria, porque aqui eu estou sendo modesto na, no modelo que eu estou usando, né? Eu estou usando Ah, esse 3.5, mas eu estou usando mais para. 3.5 funciona também. Mas 3.5 funciona também. a ideia aqui era mais pegar assim o principal, não era fazer Entendi, não, assim. entendi. Mas para o que você propôs aí, a resposta não tá ruim, não. Tá boa. Só tá em um formato de texto separado por É, vírgula. Não tá Mais ruim, não. Tá bom. discursivo do que os bullets ali, né? É, isso, isso. fala de fato que os principais pontos. Mas É, a formatação. A, a formatação, aí a questão aqui da proposta é mais a gente ver como é que funciona em si. E aí é uma coisa que eu quero evoluir, eu até falei para o Zé, vamos jogar lá para frente, ver essas histórias, que é o quê? Conseguir pegar os dados de alguma coisa que seja interessante, e aí a gente colocar num banco vetorizado, inclusive aqui eu trabalhei, todos os bancos que eu coloquei foi em memória. Eu queria persistir, mas acabei nem evoluindo, porque ainda tem uma guerra aí nesse negócio de banco vetorizado, mas
Semana passada eu vi a notícia que o Postgres entrou na parada, então aí eu fiquei até animado, né? Eu sou um do Team Postgres, então O problema do. Então, o problema dessas questões de IA é que elas têm que ter os dados muito disponíveis ao mesmo tempo. Aí talvez bancos persistidos sejam interessantes para que, por exemplo, quando a gente tenha que desligar a máquina, ela consiga voltar com o contexto original, né? Os treinamentos original não precisa ser feito gastar dinheiro novamente É refazendo todo processamento, né? o é, processamento dos mas vetores e tal. no caso do banco vetorizado, eu acho que para alguns casos, por exemplo, que é assim, eu pensei, a minha cabeça foi pensada mais na parte jurídica, vamos dizer, de justiça. Né? Então, por Uhum. exemplo, eu ter sentenças, casos guardados em banco vetorizado não tem problema, porque vão ser, Não, vamos dizer, assim, tudo bem, entendi. entendeu? Aí a ideia era essa. Então, Uma... tanto é que a minha intenção era nessa, porque a gente tem muita busca. Por exemplo, vou fazer buscas jurídicas, tem várias formas, né, de busca palavra-chave e tal, mas é mostrar qual é o poder de fazer essa busca semântica para poder alimentar a IA. Aí, no caso, teria que ir mais profundo. Um teste que a gente podia tentar implementar é no nosso campo aqui de que eu acho que é um campo que a gente consegue resultado, que é o nosso sistema de helpdesk. Aí a gente Eu podia vi, tentar implementar algum modelo desse eu e vi um, fazer um eu, RAG em cima, entendeu? eu vi um, Como auxiliar. Como eu auxiliar, vi claro. um, Alex, que eles Sim. usaram em um sistema desses de helpdesk, na verdade era um call center. Aí eles Uhum. só que era com voz. Aí eles usaram vetorizaram todas as conversas e aí eles conseguiam pensar onde teve mau atendimento, onde teve, eles faziam, só que aí ele não fazia só o RAG, né? Ali ele passava por uma análise, questão de análise de sentimentos, então eles conseguiam ver quem estava trabalhando de forma ruim, eles Entendi. conseguiam. Aí, pega lá, pega qual é o metadata. Isso aqui está em tal minuto, em tal conversa. E aí ele ia extraindo. Tem umas coisas Olha, muito, muito bacanas. o meu ponto nesse sentido é mais tentar uma coisa mais de projeto nosso. Não, não. A minha Do ideia é que tipo, era só um exemplo. não, mas eu acho que a questão do sentimento, das tags de sentimento dos textos é interessante para fazer alguns tipos de análise posterior, né, da própria interação mesmo, de entender. Eu fiz mas foi acesso à API apenas, e com a gravação em banco, não foi nada de muito virtuoso, com questão de sentimento, realmente. Você gravar o sentimento da conversa naquele momento e tentar fazer filtro em cima disso para recuperar pontos críticos de interação é muito bom. Porque você consegue tirar os pontos críticos de interação de uma conversa e entender qual foi as respostas dadas naqueles momentos. Isso é legal para melhorar o treinamento da equipe. Agora, o que eu Aprimorar, imagino né? é isso aprimorar a equipe mesmo como equipe. Você tem estresse de vez em quando, você tem estresse dos dois lados, você precisa equalizar, chegar num momento, uma hora alguém vai mandar alguém a merda, mas enfim, Faz tem parte. que entender que aquilo você tem que resolver de alguma forma, né? De um lado você não consegue resolver porque é o lado do cliente, do lado você tem que tentar resolver e treinar o cara melhor e conversar e tal. Ah, mas minha questão era como a gente conseguiria pegar um modelo desse tipo, colocar esse modelo em paralelo com o atendimento de chat de texto, por enquanto, entendeu? Chat humano por texto, por enquanto, e fazer com que a gente pegue as respostas dos atendentes passadas e atuais e consiga realimentar ela para ela conseguir dar
indicações mais rápidas para o suporte, entendeu? Isso Não aí, sei se isso é aí um é bom. projeto bom. Eu acho que E eu também não sei se a eu gente achei consegue. interessante. Eu não sei se a gente consegue isso, tipo hoje. Não sei se a gente tem contrato para a gente testar isso, entendeu? Tem E uma de coisa testar que eu de uma acho forma legal bem para despretensiosa. Sem uma coisa muito. Uhum. que eu acho legal para testar teve o lançamento das SLM agora, né? Que são Uhum. as linguagens mais small. Então, usar assim um RAG ou um Fine Tuning para poder enriquecer aquela SLM, a gente ter um custo menor, né, com processamento e conseguir ser assertivo. É uma coisa que eu quero testar, é isso. É porque E a assim, aplicação aí, Alex, tem uma questão também de atendimento, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma série de contratos, né, de atendimento ali em vários clientes, e muitos têm especificidade, né? Então, você poderia ter um vetor ali isso, daqueles atendimentos daquele cliente especificamente, para você lidar tanto na forma de falar, com palavras chaves ali específicas daquele contrato, e conseguir se relacionar falando um pouco de atendimento como um todo, né? Acho que é um caminho isso. que pode dar uma coisa bacana, de fato. Imagina carregar um RAG de todo o troubleshoot de centenas de equipamentos distintos e dar uma auxiliada no chat, por exemplo. O cara liga falando que está com problema no access point dele lá. Não sei se isso é uma realidade, tá? Estou sem internet. Estou sem internet e de repente a IA entende que estou sem internet pode estar ligado a vários pontos. E já mostra para o cara Uhum, lá, olha, você pode ter esses pontos aqui. E já pergunta para o cara uma mensagem tipo o Teams faz com a gente. Que eu respondo, eu uso uhum, muito essa coisa do Teams. Eu clico na resposta que vai dar ok, perfeito, muito bem. Não sei se vocês fazem isso também, não sei se isso é grosseiro de uhum. alguma forma, mas eu faço muito. Não vejo muito problema nisso. E aí o atendente já bota lá, por favor, você poderia me passar qual é o número do teu access point, o número de série dele, o modelo. E aí a gente já tem um atendimento melhorado naquele sentido, entendeu? Ou, aí Uhum. eu vi uma pergunta que eu esqueci de fazer na hora, a gente consegue fazer com que um RAG consiga acessar um hook, por exemplo, eu sei que naqueles treinamentos mais simplificados da IBM, a gente tem pontos de contato em que o chat consegue acessar uma API de Uhum. informação, né? Nesse caso, para a IA, seria interessante ela, em um momento desse, por exemplo, ela não precisar que o cliente fale qual é o equipamento que ele tem, ela já saiba qual é o equipamento que ele tem, entendeu? Aí no caso a Uhum. gente Então, aí no caso seria na montagem do prompt, né? Porque no que eu é fiz porque eu não aí fica muito aberto, no meu gosto, fica muito é, aberto. Eu teria que falar para ela, monta um prompt de seu URL, faz um acesso a isso. Aí eu teria que ensinar a IA como acessar um, um seu URL, sabe? Ou Alex também, aí quem já vai para o lado dos agentes ali, né? A gente sai um pouquinho do é, RAG, no sentido do RAG de utilização de contextos ali para especializar, digamos, aquele tema, mas talvez uma implementação acima da manipulação ali do RAG da LLM, acionando agentes para ou buscar informações, trazer, interagir ali com essa, na conversa ali com aquele usuário, né? Ou eu acho que é seja, bem aí. vão disparar situações e você vai entender que ela vai conseguir entender que ela precisa de informação, sei lá, do número de série, falando do equipamento, por exemplo, que o cara Isso, coloca. O isso. cara vai lá, pega o contrato, no contrato tem esses dados, ele vai buscar essa informação, ou seja, ele interage um pouco com o usuário e toma decisões de dar gatilhos ali em alguns agentes, que aí pode ser integração de API, acesso a outras ferramentas, E- a uma consulta de banco de dados específico, para seguir ali a jornada, tendo informação e interagir com o usuário. Mas é Exatamente. interessante. E aí vem uma outra questão, das minhas perguntas. Há algum tempo, uma coisa de 2 anos para cá, o número de pessoas interessadas em RPA, principalmente gringos interessados em RPA, aumentou muito, muito, muito. No Brasil, não tem tanta demanda profissional de RPA.
mas na gringa é muita vaga, em todo tipo, desde feitos em casa até comerciais. E a maioria dos projetos que o pessoal menciona RPA, eles estão ligados a empresas que desenvolvem também produtos ligados à IA. E aí vem uma outra questão. A corrida da IA, de fato, a gente já perdeu. Assim, a maioria dos países já perdeu, todo mundo já está aceitando isso aí. A questão da integração da IA ainda é uma corrida em andamento, entendeu? Por exemplo, integrar o que você tem à IA de forma útil. Porque atualmente o grande ponto central da IA os grandes centros de processamento estão fazendo filme, estão fazendo tradução, estão fazendo dublagem, estão requerendo muita coisa. A questão corporativa está ainda pegando produtos e tentando integrar. E aí tem essa questão. RPA para buscar informação para IA, para não se perder tanto tempo com criação de APIs e tal, sistemas antigos. Busca de scrapping de material, esse tipo de coisa. E eu vi em alguns casos muitas pessoas tentando fazer automação dos pontos mais caros das empresas, que é justamente tentar fazer com que um atendente consiga ter um acesso humanizado, ser uma pessoa, mesmo falando no telefone, mesmo a pessoa mesmo falando no telefone com ela, mas ela tendo o auxílio de um IA e conseguindo atender uma quantidade grande de pessoas, entendeu? Sim. Aí vem minhas perguntas sobre a questão de como a gente consegue acessar uma informação em tempo real dentro de um módulo e como a gente conseguiria implementar isso dentro de um projeto, tipo, extrair um projeto para a gente, para case, sabe? Porque a gente consegue grana para fazer o projeto, consegue implementar e consegue ter retorno. Uhum. Esse é um desafio mesmo, e eu concordo contigo sobre o time dessas coisas, né? Em termos de mercado, se não se movimentar e não viabilizar essas soluções integradas aí com IA, você acaba ficando de fato para trás, porque cada dia que passa, assim, o potencial do uso da IA, né, aplicado ali a essas soluções, você tem visibilidade de ganhos, de fato, de tanto, não só a produtividade, mas custo também associado, porque a gente fala sobre tirar ali, pensando nesse contexto de atendimento, né, que você trouxe, tirar os atendentes, né, que estão lá respondendo por aquilo, mas o uso tão massivo aí da linguagem natural nessa interação permite que você passe a conversar com esses robôs, digamos assim, né, como, como robô, um atendimento não humano, mas de uma forma humana, de uma forma com linguagem que consegue interagir e do potencial que se tem de você, nessa interação, fazer esses acessos, disparos aí a outras entidades, bancos, né, sistemas externos e colocar. É um desafio, velho. É um desafio grande e bacana assim, no sentido de solução, né? Pensando na aplicação, em aplicar esse contexto. Aí vem os desafios mais pesados, desculpa interromper, que é a, a legislação brasileira que está se formando na nossa frente aí agora. Ela é bem horrível. Então, qualquer ponto de vista que você olha, ela é bem horrível. Ela não diz nada com nada. E mais um dos pontos que eu consegui extrair do pouco que dá para entender do que eles querem com a legislação, e olha que eu tentei, é uma forma que é uma pergunta semi-impossível até para o pessoal da OpenIA, tá? Mas o pessoal quer essa resposta. É como uma IA conseguiu chegar de um ponto até outro, até uma resposta. De uma pergunta até uma resposta. Eu É, acho que o Alex levantou um ponto interessante, que é o cenário que a gente está hoje, né? Que é justamente de todas as empresas estão querendo usar esse benefício da IA e tá todo mundo querendo achar soluções. E porque você pega essas grandes LLMs
e elas têm dados muito generalistas e elas ficam obsoletas naquelas informações que foram treinadas, né? E aí que entra essas técnicas de RAG, Fine-Tuning, Prompt Engineering, que é justamente para desenvolver essas soluções. Como eu vou pegar, por exemplo, esse poder de um LLM e colocar no meu cenário corporativo aqui com informações que só eu posso ter, informações que são importantes para contextualizar. E aí que entra o RAG, por exemplo, que nem o Jean-Louis apresentou para a gente hoje. É, o... uma das coisas que eu vi até na apresentação, eu não sei se foi da Capgemini, não sei se foi uma apresentação da Capgemini ou foi uma apresentação da Solutes Week. É como fazer com que o que foi dado de resposta para a pessoa. É porque imagine assim, você faz um IA. A IA, você tem um atendente. O atendente pode cometer milhões de erros, mas é um atendente. Ah, você tem um vetor. Você tem um banco de dados guardado, as perguntas você consegue mandar respostas. Se não, você consegue ter um banco de dados de áudio, você manda transcrever, você consegue buscar no banco de dados de áudio qual foi a resposta que foi dada, em qual ponto. Mesmo que você tenha que mandar alguém ouvir todas as conversas do dia, você sabe onde está o erro, entendeu? Uhum. Com a IA respondendo, você tem um vetor de aproximação para a próxima palavra. A IA não pensa de verdade, ela tem uma lista de palavras com aproximações ótimas, né? Para a próxima palavra que ela vai escrever na tela. Ela calcula a Sim. probabilidade da próxima palavra, né? Ela já tem calculado na realidade, ela Isso só é. coloca o contexto inicial e vai navegando no Uhum. mapa. Tudo Sim, bem. sim. Como você diz para num processo judicial que você respondeu que a pessoa deveria, é, não sei, ingerir sabão para prisão de ventre, entendeu? Você fala, seu juiz, é porque a IA alucinou. Não faz sentido para o juiz não sabe o que é IA, o juiz só sabe o que é alucinação. Ele só vai aumentar a tua multa. Entendeu? E já existem casos desses de IAs grandes, elas dizendo coisas baseadas em um treinamento ruim. Ah, A tem IA pra caramba, alucina respondeu bastante mesmo. respostas ruins, Uhum. entendeu? Então, a legislação meio que vai nesse sentido. É um problema para a gente no momento. É um problema que está sendo se criando. E em algum momento vão se implementar em breve vai começar a existir licitações, pedido de cotação, né? RFPs, para você, eu quero que você faça um modelo aqui baseado nisso aqui que me devolva respostas para este casos de uso aqui. E você não vai poder implementar isso sem obedecer à lei. E a lei vai te dizer para que você defina como você está chegando nas respostas. Não sei como responder essa pergunta. Só foi uma coisa que ficou na minha cabeça ao ler as legislações. Uma coisa que o É pessoal isso. não tá deixando claro é que as LLMs elas alucinam bastante e a galera não tá nem aí, tá usando como verdade absoluta e sim, pode ter vieses ali até preconceituosos e tal. Então a gente tem que ter muito cuidado ainda com o uso, né? O uso excessivo de LLMs para tudo hoje. E digo mais, eu estava fazendo um trabalho e aí estava usando o Gemini como referência, né? De estrutura. E aí eu fui ver teve uma aula lá que o professor pediu pro pessoal levar os projetos para ele avaliar, né? Para tipo, refina isso para poder enviar, porque depois que envia não tem como, né, refazer. E aí a estrutura de todos os trabalhos era a mesma.
Todos os trabalhos eram meus. Todo mundo usou ChatGPT pra Todo fazer. mundo, todo mundo. Porque não é possível, né? Existe um padrão para esse tipo de projeto? Existe. Mas, pô, eu lembro que tinha fluxo principal e fluxo alternativo em todas. Hum. Eu usei cenário principal, cenário alternativo. E aí eu vi que tava, tipo, todos com fluxo, assim. Porque eu tava trabalhando com cenários, né? Não tava trabalhando necessariamente com a ideia de fluxo. Uhum. E aí eu troquei, mas o projeto que a IA me deu foi exatamente nesse sentido, assim. Ó, o fluxo, não sei o quê. Eu falei, pô, Aí, Vitor, Também não tem se você muito como tivesse, se fazer. você tivesse assistido aí essa apresentação do Janduí, você poderia ter criado a vetorização, o contexto ali de outra estrutura, com as palavrinhas ali reservadas, voltadas que você queria fazer, e juntava tudo, velho. Ia sair um pouquinho diferente, né, Janduí? Ia sair diferente. Manda aí, exatamente. Alex. Na época não tem muito como a IA fazer muito diferente disso aí, não. Viu? É como você pedir para uma classe inteira ler um livro e escrever um resumo. Resumo vai sair parecido, não vai ter muito que. Agora também tem algumas pessoas prestam atenção numa parte a mais, escrevem mais sobre uma parte, outras pessoas escrevem mais sobre outra parte e tal. No caso da IA, várias pessoas pediram para o mesmo IA, provavelmente para o mesmo chat GPT, escrever o mesmo. Talvez se vocês perguntassem para outro modelo, a estrutura saísse um pouquinho diferente. Os Nesse caso que prompts tinha feito. geralmente são parecidos. Uma É, visão que eu tenho é que a galera tá tendo essa noção distorcida do que a IA veio para resolver, né? Que ela veio para resolver ali redução de custo, tirar tarefas repetitivas e não criar algo original ali que vai ser diferente de todo mundo, vai ter uma resposta para algo muito específico ali. Não, não é o objetivo dela. Ela pode é gerar o. ali insights para você desenvolver em cima disso. Aí beleza, mas ela não veio, pelo menos no momento ela não é capaz de fazer isso, né? Ela ainda alucina muito, ela usa dados bem generalistas ali para resolver o problema, então você não vai conseguir. Claro que você pode É usar IA um RAG, de. né, para contornar alguns obstáculos e tal, mas IA de código. IA de código, eu sempre falo para não usar IA de código se você está aprendendo a programar, fazer código. Copilot. Simplesmente não faz sentido algum. Não faz nenhum sentido você usar um IA de código para aprender a programar. Você pode perguntar, por exemplo, tópicos sobre o tema que você está tentando aprender. Ah, Ela é sim. boa para fazer isso aí. Isso aí é bom. Uhum. Ela te responde direitinho. Você pode pedir exercícios e responder o exercício no prompt e ela te diz se você está no caminho certo ou não. Isso é legal também. Bom pra caramba. Agora, código, geralmente, IA ela vai por um caminho que é ruim. Agora, por exemplo, o Tab9, né? Principalmente o site do Tab9 é bom para pesquisar coisas que você tem de referência. Eu quero saber quem usou esse método aqui, em que situações. Isso é muito bom. Tá? O site do Tab9 é muito bom para mim, pelo menos. Ou perguntar esse tipo de coisa. Olha, tem esse código aqui, você pode me dar algumas referências de uso dele? No contexto assim, assim, ele te dá umas ideias boas também. Até o ChatGPT faz isso bem. Sim, sim. Não sei. Não sei se também saiu do tema da palestra. Mas eu gostei da palestra. Achei boa. Não, acho que esses momentos finais a gente geralmente separa justamente para ter É pra aquela gente alucinar. conversa Ah, vocês viram mais agora que os tranquila. artistas estão em rage total sobre IA? Ah, Sobre é. os últimos dias agora? Dos últimos anos. Por causa do Porque Instagram? eu sei lá. Eu não sei, eu copiei código a minha vida toda e ninguém reclamou. Era mais As- manual, mas já era o mesmo processo, né? É. Você acha que É alguém isso mesmo. faz um desenho do nada aqui? Faz um desenho aí de memória. Faz Faz nada. nada. Ah, mesmo se for de memória, ele vai estar usando todo um contexto por trás, né? Tem uma É. ideia. Uhum.
Eu vi que teve há um tempinho uma greve de roteiros lá de Hollywood, que era justamente a Hollywood estava usando IA para criar vários roteiros, aí a galera ficou meio que paralisou lá e tal. Tem uma Eu acho que os que eu vi. roteiristas estavam usando IA, porque cada roteiro ruim que sai, meu Deus Tá, do céu. mas tem uma que eu vi que é bem bacana, que eles estão usando agora, que é de vídeo, que tu coloca o primeiro frame e o último e ela preenche. Eu disse, isso aí vai ser. Isso aí é bom, principalmente para quem trabalha com anime. Uhum. Né? Para largar de escravizar os desenhistas lá do Jujutsu Kaisen. Eu acho que eles têm que o Japão precisa de trabalho. Então, É justamente faz isso. os caras ficar trabalhando lá. Eles Focar no que é ganham bem. importante, né? Os caras ganham bem. Eles trabalham aí 12 anos, 15 anos, não tem nada não. O pessoal tá feliz lá trabalhando 15 horas. Pô. Sobre Hag, alguém aí ficou com alguma Ou, dúvida eu que tenho um queira tirar com o amigo, Janduí? deixa eu dizer, eu tenho um amigo que é programador no Japão, trabalha 15 horas por dia, com um sorriso de orelha a orelha, recebe tudo de hora extra. Fala, "Ô, não tenho nada pra fazer nessa porta da cidade, vou fazer o quê? Trabalho." Tá fazendo o que gosta, né? Ué, ganhando bem pra caramba, porra. Mas diga aí, desculpa, alucinei de novo. Foi mal. Nada, tranquilo. Eu só tinha levantado a bola aqui para se alguém ficou com alguma dúvida, que o Janduí vai estar aí, ou a gente também, né, para falar sobre a apresentação, alguma técnica ali que ele usou. Não, não, sobre as técnicas não. Eu só fiquei com essa questão mesmo dos hooks, mas depois eu vejo como é Uhum. que seria Mas possível. depois, essa história é legal e o Zeu levantou a bola bem, que é a questão dos agentes. Eu acho que Uhum. vale, inclusive, uma sessão para falar sobre os agentes. Que eu já vi uns agentes que faz loucura. É uma boa sugestão mesmo, a gente vai dar uma olhada. Tem Exatamente. bastante mesmo. E aí, ó, só fechando aqui, ó, a questão da apresentação do review, bacana, Jubi, deu mais, materializou aí para a gente a utilização do Ragnar, né? Uhum. Trouxe aí algumas, mais detalhes aí das técnicas, né? Você demonstrou diversos cenários ali de utilização, fazendo a vetorização, né? Então, todo esse Uhum. processo aí, esse passo a passo, entendo que, de certa forma, desmistifica um pouquinho, né? A gente, quando a gente escutar agora falar de Ragnar, a gente, mesmo sabendo já como ele funcionava, mas ver na mão na massa ali, né? Como tudo funciona. Acho que seria bacana depois a gente compartilhar aqui com o time links ali desse ambiente que você montou, né? O LangChain, Anthropic, né? Esse processo de virtualização. Se tiver compartilhar ali o Colab também seria bacana, porque aí fica o passo a passozinho ali, né? Do que você colocou. E acho que, assim, mergulhando mais um pouco aí no RAG, acho que a gente traz um pouco de conteúdo, de conhecimento, de aplicação. Acho que daqui a gente teve aqui durante a sessão pessoas de várias áreas, né? Pessoal de voltado para atendimento, tinha gente aí do judiciário, que foi coisa que você trouxe aí também. E eu acho que dá para ter insights aí para utilizar, né, a tecnologia e no dia a dia, né, de muita operação. Então, achei um pouco do propósito da gente de trazer proximidade aí para essas tecnologias, né, para essas técnicas, e a gente conseguir olhar para o dia a dia e ser propositivo ali na utilização. Então, foi muito bacana a apresentação, acho que atendeu bastante, atendeu bem aí o objetivo de trazer e compartilhar esse conhecimento, viu, velho? Muito obrigado aí pela sua contribuição. Valeu, eu que agradeço. E aí eu vou disponibilizar tanto o Colab, né? E aí eu vou disponibilizar inclusive o Colab que tem o token, que o token não presta mais, que acabou meus créditos. E inclusive aquela questão Tira do o token, token. eu achei engraçado. Não, eu achei engraçado porque eu vi um Twitter do cara falando, perguntando o que que era o GitHub. Aí ele respondia embaixo assim: são repositórios para guardar token da OpenAI. Tá Eu vendo tinha aí? mandado, eu tinha mandado esse print na última sessão do Digital Asset lá. Eu tinha revisitado esse print hoje ainda. Muito bom, Então, bicho. tem o tem aquela questão do cara que
que começa a estudar a questão do hype, Uhum. e aí vira especialista de 6 meses do novo hype, né? Aí o cara vira. Só que ele esquece que tem o resto. Aí basicamente o GitHub se torna um repositório que o cara só não sabe o que é o GitHub, para que serve, ou como resolver até este problema mesmo do token, que é um problema que é, sei lá, superado há 10 anos de GitHub, sei lá, 10, 20 anos de GitHub, o cara simplesmente não. Não sabe, Mas ele é mas é. especialista em IA, né? Bom, 2 anos atrás o cara é especialista em dados, aí tá tudo certo. Tá no Especialista caminho, né? em dados, aí. Tá no caminho. Especialista em 6 meses em dados. Mas tudo bem. Eu acho que era bacana a gente tá aqui para justamente desbravar essas tecnologias, conhecimentos, compartilhar. A sessão hoje foi muito boa, deu para pegar, absorver muita coisa. Parabéns, Jadu, pela apresentação. E Parabéns, cara, muito boa. vamos para cima. Vamos continuar aí brincando com as ferramentas e vendo compartilhando aí os resultados e tal, as técnicas que a gente encontrar, que achar bacana. Tem muita coisa, dá para ficar até perdido, né? Tá. Tô pensando agora em fazer um agente para escamar vídeo do YouTube, dos outros canais, e montar um e publicar no meu. Aí, ó. Pô, mas você já Olha tem no aí. TikTok, isso aí é o Tem o fonte de Quai renda lá. de várias pessoas Os no recortes TikTok, lá. Quai. Mas eu- Não, você não tá entendendo. O cara pega 3, 4 IAs o cara uma IA bota. de voz, uma IA de composição de vídeo, uma Caramba. IA de produção de texto, de roteirização, e basicamente faz scrap de notícia, faz scrap de sites interessantes, sabe? Uhum. Pede para a IA de roteirização gerar um texto e um roteiro bom. A IA de roteirização gera tópicos para as imagens. A IA de voz lê o texto com entonação boa. E a IA de composição de vídeo pega os tópicos e compõe o vídeo. E posta no TikTok. Tem canais do TikTok com milhares e milhares de No vídeos TikTok. só No TikTok eu disso. já vi isso aí. Esse cara aí, ele pegou Já a vi essência bastante. do negócio, né? Que ele conseguiu É. automatizar o processo pipe. inteiro, É só os- cara. É só Nossa os pipe. senhora. É. O Pega cara Levou- só. fotos, pipe, É. faz roteiro, pipe, faz os Já vídeos, era. pipe. Já foi. Esses dias Bacana. Tem o meu pai tava tem vendo do Pica-Pau. Era com a voz do Pica-Pau, lendo notícias sobre